Brasileiro que atuava como policial na Califórnia é preso por acusação de estupro. Na Geórgia, brasileiro é preso por invasão e agressão física. Com apoio dos Estados Unidos, PF desmantela grupo que aplicava fraude milionária em bitcoins. Ramon Dino e Isabela Nunes vão se apresentar no campeonato de fisiculturismo aqui nos Estados Unidos. E Consulado do Brasil promove capacitação para professores de português em Boston. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro que trabalhava como policial de Belmont, na Califórnia, foi preso e acusado de estupro. Ele também já havia sido detido anos atrás por violência doméstica. O caso está gerando muita polêmica na região, porque muita gente está se questionando como que uma pessoa que teve um histórico na polícia acabou virando um agente da lei. Este é Felipe Gomes, de 35 anos, sendo apresentado como um novo recruta da polícia de Belmont há 4 meses. Nesta semana, ele foi preso dentro da própria delegacia onde trabalhava após ser acusado de estupro. Ele foi detido sob o Código Penal 262A1, que é definido como estupro de uma pessoa incapaz de consentimento devido a transtorno mental. Agora, após a prisão por suspeita de um crime tão grave, a imprensa local descobriu que pouco antes da contratação do brasileiro pela polícia de Belmont, o xerife recebeu denúncias de delegacias vizinhas, como o de San Mateo e East Palo Alto, avisando que ambas as agências haviam rejeitado Felipe devido a um histórico de prisão por violência doméstica. Mas os alertas teriam sido rejeitados. Quando um chefe de polícia te alerta sobre algo errado com uma pessoa, você não pode ignorar isso, diz este comandante aposentado. Documentos obtidos na justiça mostram que, em 2017, Felipe foi preso neste hotel em Kissimmee, na Flórida. Ele teria pego mensagens do ex-namorado da esposa no celular dela e a agredido repetidas vezes no rosto e no estômago. Na época, o brasileiro acusou a mulher de partir para cima dele e os dois acabaram sendo acusados por violência doméstica. Mas as acusações foram retiradas cerca de um mês depois. Em nota, o xerife de Belmont, na Califórnia, defendeu a contratação do brasileiro e disse que contatos com policiais no passado que não resultaram em acusações formais contra uma pessoa não podem a desqualificar para um cargo de oficial. Domestic violence cases, they're often the charges are dropped. O ex-comandante discorda. Diz que, sobretudo em casos que envolvem casais, é normal as acusações serem arquivadas após um ato de violência, porque são situações passionais. E mais, ele diz que uma pessoa que tem histórico de algum descontrole jamais poderia ser policial. You don't want someone who, in a family setting, violence is a place they can escalate to. You want just the opposite. O caso do brasileiro gera ainda mais polêmicas na região, porque ele não é um cidadão norte-americano, mas possui autorização de trabalho e, na Califórnia, ter essa permissão basta para uma pessoa servir como policial. Para muitos especialistas, não deveria ser assim, mesmo que o candidato tenha experiência, como Felipe, que serviu à Força Aérea Brasileira. You better make sure that you are hiring people that get the many nuances of the role of a police officer. Agora, Felipe, que foi preso pela acusação de estupro, foi demitido da polícia de Belmont. Em Marietta, na Geórgia, um brasileiro foi preso pela polícia por invasão e agressão física. Ele invadiu uma oficina mecânica para bater na própria esposa que trabalhava no local. Foram os funcionários que chamaram as autoridades. Mais de 5 carros da polícia atenderam ao chamado de invasão e agressão. Os oficiais disseram que um brasileiro invadiu a oficina mecânica para agredir a esposa que trabalhava no local. O gerente tentou ajudar a mulher fazendo disparos com uma arma para o alto, mas os tiros provocaram pânico e confusão. A SWAT foi acionada e o prédio teve que ser esvaziado às pressas. Ninguém ficou ferido. O agressor acabou preso e foi identificado como João Batista dos Santos, de 47 anos. Ele foi autuado por violência doméstica, agressão e conduta desordeira.
A Polícia do Brasil descobriu, com o apoio dos Estados Unidos, um grupo que aplicava fraude milionária no exterior. A quadrilha usava um esquema de pirâmide financeira, com falsas promessas de retorno, que acabou afetando cerca de 100 mil pessoas. Os criminosos usavam criptomoedas para aplicar os golpes. Eles pediam altas quantias de investimento e acabavam roubando o dinheiro das vítimas. Com o apoio do FBI e do Departamento Americano de Segurança Interna, a PF brasileira conseguiu encontrar os autores desses golpes. Eles cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Essa superoperação, batizada de Fantassos, resultou ainda no sequestro de bens de R$1,5 bilhão de reais. As atividades do grupo teriam durado 2 anos. Um dos brasileiros envolvidos no esquema foi preso na Suíça e extraditado aqui para os Estados Unidos, onde espera por julgamento. A capital dos Estados Unidos vai ser palco de um importante encontro acadêmico sobre o futuro do Brasil. Pois é, líderes políticos, ministros e investidores internacionais vão se reunir em Washington, D.C. para debater caminhos para um país mais moderno e competitivo. O encontro Doing Business in Brazil Legal Symposium será na Georgetown University, uma das instituições mais respeitadas do mundo. Na lista de palestrantes estão diversos nomes de peso de diferentes setores do nosso país, além de especialistas, acadêmicos e autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário. Entre eles, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e do ministro do STF, Luiz Fux. Serão 3 dias de palestras, debates e painéis sobre variados temas, como segurança jurídica, inovação, reforma tributária, inteligência artificial, infraestrutura e medidas de combate à corrupção. A ideia é discutir questões essenciais para investidores estrangeiros interessados no Brasil. O simpósio é organizado por alunos da Universidade de Georgetown e terá encontros mediados por brasileiros, como o mestrando em Direito Renan Freitas. Esse evento é muito interessante que ocorra em Washington, porque a gente está falando praticamente da capital do mundo, né? Onde está a capital da principal potência do mundo, onde estão as principais instituições de fomento ao desenvolvimento mundial. E a gente quer debater nesse fórum, nesse espaço, exatamente o desenvolvimento para o Brasil e levar para os investidores estrangeiros, apresentar para o mundo quais são as principais coisas que estão acontecendo no Brasil, como acontece a regulação de diversos setores e como a gente pode destravar o investimento estrangeiro no Brasil. Então, de certa forma, é diferente de outras conferências, porque ela tem um enfoque bastante direcionado ao ambiente de negócios do Brasil e, principalmente, descomplicar o ambiente de negócios para o investidor estrangeiro. Lembrando que o Simpósio 2025 acontece na Georgetown University de 12 a 14 de maio e tem o apoio do Instituto Brasileiro de Direito Legislativo e do Center on Transnational Business and the Law da Georgetown. A seguir, Ramon Dino e Isabela Nunes vão se apresentar em campeonato de fisiculturismo aqui nos Estados Unidos. E Consulado do Brasil promove capacitação para professores de português em Boston. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e eu, a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Acontece nos dias 10 e 11 de maio o Pittsburgh Pro, um dos maiores campeonatos de fisiculturismo dos Estados Unidos e que garante vaga para o disputado Mr. Olímpia. Pois é, olha, 2 brasileiros estão se preparando para ir para esse evento se apresentar, mas dessa vez sem concorrer ao título. A brasileira Isabela Nunes, atual campeã do Olímpia na categoria Wellness, foi convidada para o evento para se apresentar no palco. Ramon Dino também. O convite foi um reconhecimento pela carreira e fama internacional desses 2 atletas. Ramon é um dos brasileiros favoritos para o maior campeonato de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olímpia, e disse que reservou o ano de 2025 somente para essa competição. Por isso, vai se preservar até lá. O Consulado-Geral do Brasil em Boston promove oficinas de capacitação para professores de português em Massachusetts. Essa iniciativa é gratuita e tem o objetivo de fortalecer o ensino do nosso idioma na região. Os detalhes com a repórter Giovanna Locatelli.
As oficinas são voltadas para educadores de escolas públicas e privadas e comunitárias em Massachusetts e oferecem ferramentas práticas e pedagógicas para quem trabalha com o público infantil. Entre elas, música, teatro, narração de histórias. A ideia é ajudar os professores e mestres a desenvolverem técnicas que possam fortalecer o ensino do português e da cultura brasileira na região. Eles vão contar com uma rede de colaboração, intercâmbio de experiências e o apoio do Consulado do Brasil em Boston. Manter o português vivo é uma das mais importantes ações para preservar as raízes e abrir as portas para o mundo do futuro. Como língua de herança, o português conecta gerações, reforça a identidade e resgata histórias que moldam quem somos. Como língua funcional, amplia o acesso a empregos, cursos, estágios e novas redes de oportunidade. Em um mundo cada vez mais globalizado, falar português é construir uma ponte entre passado, presente e futuro, fortalecendo a autoestima, expandindo horizontes e criação de caminhos para uma vida melhor. A iniciativa reforça o compromisso da preservação do português como língua de herança em Massachusetts, o estado que tem a segunda maior comunidade brasileira nos Estados Unidos. A oficina acontece nos dias 3 e 10 de maio, das 2 às 6 da tarde, no Consulado Geral do Brasil em Boston. Lembrando, a participação é gratuita. Inscrições e informações sobre o projeto e sobre futuras oficinas, entre em contato com o setor cultural pelo e-mail cultural.boston@itamaraty.gov.br. Agora a gente muda de assunto, mas segue falando da região da Nova Inglaterra, porque o corpo de uma mulher foi encontrado perto de uma ciclovia na cidade de Springfield nesta semana. Só que esse não é o único caso não, na região, gente. Após descobrir uma série de outros corpos espalhados por toda a Nova Inglaterra, os detetives se perguntam se não há um serial killer nessa área. Os corpos foram descobertos em várias cidades de Connecticut, Rhode Island e Massachusetts. Já são 8 vítimas, todas mulheres e em idade semelhante. Policiais de toda a região tentam desvendar os casos e descobrir se as mortes têm ou não ligação. O último corpo foi encontrado nesta região, em uma ciclovia, em um lago, em um famoso parque de Springfield, Massachusetts. I will agree that it seems a bit odd and coincidental. Craig Danton, professor de Justiça Criminal, diz que as coincidências dos casos são bastante incomuns. Mas lembra que as investigações ainda não foram concluídas e por isso é preciso cautela. Mas ele chama a atenção para o fato de, em todos os homicídios, não haver o mínimo esforço para esconder evidências ou corpos, o que pode ser característico de um serial killer. The fact that these people are being located kind of throughout the region isn't normal. Em nota, o procurador do distrito de Hampton, Anthony Gulani, disse que sua equipe está trabalhando ativamente em todas as pistas e aplicando os recursos disponíveis para entender o que anda acontecendo na Nova Inglaterra. E na Califórnia, a polícia prendeu um abusador acusado de ser um estuprador em série. Ele teria feito várias vítimas na região de Fresno há 20 anos, mas só agora foi descoberto e detido. Robert Castillo está com 61 anos. Além de estupro, ele também é acusado de matar uma das vítimas em 2004. O criminoso foi encontrado agora após uma força-tarefa para desvendar cold cases no estado. E os agentes chegaram até ele após usar novas tecnologias de análise de DNA. Castillo tem uma extensa ficha criminal que começou nos anos 80. Depois do intervalo, a Escola da Flórida registra contaminação de tuberculose e assusta a comunidade. E novo estudo mostra a relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a morte precoce. Enquanto os preços estão disparando em diversos setores aqui nos Estados Unidos, as passagens aéreas vão na contramão, estão mais baratas. As empresas estão oferecendo descontos para atrair viajantes e assim preencher voos domésticos e internacionais.
Southwest, American Airlines, Delta e outras companhias aéreas estão registrando queda de 5,3% na venda de passagens. Os motivos vão desde as mudanças nas políticas tarifárias de Trump até mercados voláteis e incerteza econômica. As companhias aéreas alegam que ninguém quer gastar com viagens em um momento de instabilidade financeira e, por causa disso, os aviões estão levantando voo com vários lugares vazios. O cenário atual já forçou as gigantes aéreas a retirarem as perspectivas financeiras de crescimento para este ano. E para tentar atrair os viajantes de volta, as companhias congelaram os preços de algumas passagens, estão baixando o valor de outras e cortando taxas. Isso significa que agora pode ser uma boa hora para você planejar, pesquisar e comprar tickets para viagens futuras. O que mais se vê nas prateleiras dos mercados são produtos ultraprocessados, aqueles que passam por diversas etapas de produção com adição de aditivos químicos que só fazem mal à saúde. São refrigerantes, salgadinhos, margarinas, nuggets, hambúrgueres, iogurtes, tudo que é bem comum na casa das famílias. O problema é que um novo estudo aponta que esses produtos estão ligados à morte precoce. Hoje, estima-se que quase 70% de todos os alimentos nos mercados dos Estados Unidos são ultraprocessados. Além disso, o país tem o maior nível de consumo desse tipo de alimento no mundo. Responde a mais de metade da dieta média do norte-americano. Agora, um novo estudo publicado no American Journal of Preventive Medicine chama mais atenção para o problema. Os cientistas fizeram uma mega-análise de mais de 240 mil pessoas, que foram divididas em grupos com hábitos alimentares diferentes. E descobriram que quanto mais alimentos ultraprocessados você consumir, maior aumenta o risco de morte prematura. O estudo considerou ultraprocessado qualquer alimento que contém pouco ou nenhum alimento integral e que é manipulado quimicamente muitas vezes, recebendo uma série de aditivos sintéticos. Um caso de tuberculose foi confirmado em uma escola da Flórida e preocupou pais, professores e médicos. As autoridades não disseram se o contaminado era um aluno ou um funcionário do centro de ensino. A Coni Rocha tem mais informações. O Departamento de Saúde emitiu um alerta geral de risco e deu início a um protocolo de rastreamento na escola Dillard, em Fort Lauderdale, que tem alunos do ensino fundamental até o high school. As autoridades não informaram se a pessoa infectada era um aluno ou funcionário do local, mas divulgaram que testes gratuitos vão ser distribuídos no centro de ensino para descobrir se existem outros contaminados. A tuberculose é causada por uma bactéria que geralmente ataca os pulmões e se espalha pelo ar quando uma pessoa tosse ou espirra. Se não for tratada adequadamente com antibióticos, pode ser fatal. Segundo o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o risco de contrair a tuberculose é baixo, mas ele ainda existe. Por isso, a necessidade de se descobrir os contaminados de forma precoce para iniciar o tratamento correto. Em 2024, a Flórida relatou 681 casos de tuberculose, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Mas os médicos lembram que a comunidade brasileira, em especial, deve ficar atenta para o chamado falso positivo. É que muitas crianças que receberam a vacina BCG no nosso país para prevenir a tuberculose podem apresentar sinais errados de contaminação na hora de fazer o teste na escola americana. No próximo bloco, tempestades severas deixam ao menos 6 pessoas mortas em Oklahoma e Pensilvânia. E a gente fala de um fenômeno comum, muitas vezes que passa despercebido e afeta a saúde mental das pessoas nessa época do ano. O centro, leste e nordeste dos Estados Unidos enfrentaram mais um dia de tempestades catastróficas com chuva intensa, ventos com força de furacão, granizos e tornados. Pelo menos 4 pessoas morreram na Pensilvânia e outras 2 em Oklahoma. Há mais de 100 mil casas no escuro nessas regiões. A tempestade repentina chegou com força e impediu a visibilidade de motoristas na Pensilvânia. Quem estava na rua teve que parar o carro. A chuva intensa e a ventania atingiram várias cidades do estado e deixaram um rastro de destruição por onde passaram. Este morador disse que parecia um tornado.
No Missouri, o vento com força de furacão de mais de 140 km por hora arrancou telhados, derrubou árvores, destruiu carros, casas e assustou os moradores. Oh my God! Mais de 500 casas ficaram no escuro só nessa região. A energia ainda está sendo restabelecida. Oklahoma City ficou praticamente debaixo d'água. Vários motoristas tiveram que ser resgatados. Houve registro de vítimas fatais. O violento mau tempo atingiu mais de uma dúzia de estados no centro-oeste, leste e nordeste do país. Deixou danos de Indiana até parte da Pensilvânia. Mais de 900 voos foram cancelados nessas regiões. It was horrible, man. Os meteorologistas estão alertando os moradores para permanecerem em alerta. Há previsão de mais chuva e ventania para algumas áreas. Há risco de tempestade, granizo e tornado do Tennessee até a Pensilvânia e alerta de inundação do Texas a Nova York. Agora um recado para a nossa comunidade. O governo dos Estados Unidos está oferecendo bolsas de estudo para jovens brasileiros que queiram vir lá do nosso país para estudar um mês aqui. Tá com tudo incluso, gente. Passagem, hospedagem, alimentação, curso e muito mais. As inscrições estão abertas até o dia 15 de maio e a repórter Carolina Camargo tem os detalhes para a gente. São 17 vagas dedicadas somente para jovens brasileiros, com tudo pago, para vir passar 4 semanas aqui nos Estados Unidos no ano que vem. Visto, passagens, estadia, alimentação, cursos e seguro-saúde serão oferecidos pelo governo norte-americano. Os aprovados vão poder participar de aulas online presenciais, cursos, workshops e estágios. Tudo com foco em fortalecer perfis empreendedores que possam contribuir com o desenvolvimento econômico das comunidades de origem. A ideia é ampliar as habilidades em liderança, inovação em negócios e oferecer networking para esses jovens. As atividades começam em janeiro e as viagens para os Estados Unidos estão previstas para acontecer entre abril e junho de 2026. O encerramento será em Washington, D.C., com a participação de renomados empresários e representantes do governo norte-americano. Todas as informações para participar dessa oportunidade você encontra no site que aparece na sua tela agora. Foi uma experiência fantástica. Primeiro que você leva os seus desafios de negócio, seja do seu negócio, projeto, da tua organização, para um ecossistema diferente do que você está acostumado, então no meu caso em Salt Lake City. Ao mesmo tempo você vai colaborar com uma organização que a gente chama de organização host. No meu caso era uma empresa chamada Social Good Software, uma empresa que ajuda pessoas a melhorar a experiência delas dentro de um museu ou algum parque temático. Então foi a minha primeira experiência numa empresa puramente tecnológica, então isso já agregou bastante. Além disso, eu falaria que uma das maiores riquezas desse programa é a rede de fellows. Então você vai se conectar com empreendedores e empreendedoras de todos os países das Américas. Já estamos no mês de maio, o ano parece estar voando e nesse ritmo tem muita gente que está se atropelando na lista de tarefas, que está só aumentando, enquanto a motivação, essa, diminui. Se você está passando por isso, não se preocupe, você não é o único. Esse sentimento atinge pelo menos metade da população do país nesta época do ano. Mas calma que tem solução, o Dopaminu. Sabe o que é isso? A gente te explica, olha só. Nada de pânico. Os especialistas dizem que esse sentimento de desânimo é comum, mas avisam que há saída e ela é mais simples do que você imagina, a dopamina. Esse hormônio influencia o humor, a memória e está ligado à motivação e à resposta ao estresse. E para conseguir ativar esse neurotransmissor, basta recorrer ao Dopaminu, uma espécie de menu de dopamina. O Dr. Sanjay Gupta explica que basta criar uma lista de atividades para ter relaxamento, alívio e realização. O Dopaminu não exige nada elaborado, muito pelo contrário. São tarefas simples, mas prazerosas para o dia a dia, como, por exemplo, uma caminhada, um passeio de bicicleta, olhar o mar, ir ao parque, escrever, ler um livro, visitar um amigo, tirar uma soneca, um banho relaxante ou até passear com o seu cachorro. Segundo o médico, essas atividades podem ativar o cérebro e acessar a dopamina, e isso pode recarregar a bateria, devolvendo alegria, motivação e foco. If you can trigger your brain and access that dopamine, it can help you focus.
Mas se você não sabe como montar essa lista, o médico tem uma sugestão. Organize seu menu igual a um restaurante. Os aperitivos são pequenos intervalos. Os pratos principais demoram um pouco mais nas atividades. E as sobremesas são ações mais generosas. Mas, acima de tudo, lembre-se, divirta-se. E antes da gente encerrar essa edição do jornal, nós separamos um encontro especial para mostrar para vocês. É que ficaram frente a frente o maior e o menor cachorro do mundo. Ambos vivem aqui nos Estados Unidos. Imagina só o desafio para esse mini chihuahua que em altura mal alcança o topo da pata do dog alemão. A pequenininha se chama Pure e tem 9 centímetros de altura, enquanto o grandão, Red, tem mais de 1 metro. O encontro rolou sem incidentes em Idaho, de acordo com o livro dos recordes, o Guinness. Os dois são super dóceis e curtiram um momento juntos no jardim e no sofá. Essa reunião do doguinho e do dogão foi pensado para passar uma mensagem especial aos humanos. A de que não importa o tamanho das nossas diferenças, com gentileza e respeito a gente consegue construir boas relações. A mensagem é linda e o encontro também, né? Muito, bastante. Muito fofos, amei. Fica na memória e passa bem essa mensagem, né? Lindo, uma mensagem importante. Vamos lá, gente. O Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua audiência, continua na nossa programação, porque está chegando o Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá.